Então, começamos a gravar. é, e, então, boa noite, né? Bem-vindos a esse mini curso que vai ter duas sessões hoje e na sexta-feira, no mesmo horário. Acho que é um outro link, né? Mas está lá na página de inscrição. E a ideia desse mini curso, né? Como eu disse para quem chegou antes, é um pouco como os pós-docs da PUC, eles acabam não tendo a oportunidade de dar aula, né, como às vezes nas universidades públicas, né, federais, estaduais, às vezes acaba sendo até uma obrigação, né. A saída que se teve foi que a gente ministrasse minicursos, né. Então esse é o segundo minicurso que eu estou dando. Eu dei um ano passado também, mas a ver com a minha pesquisa mesmo de pós-doc, né, com o meu projeto. E esse tem a ver com uma série enfim, de obras que são decisivas, né, na nossa área, na área de teoria literária, e que, claro, dialogam também com várias outras áreas e perspectivas, né, e acabou cabendo a mim apresentar e trazer para a discussão essa obra que eu considero bastante central dos últimos, desde que ela foi publicada, né, da década de 80, e que eu acho que ela determina bastante os rumos das discussões, né, e das correntes críticas de uma maneira geral da teoria literária, né. Como eu disse, é isso, né, minha pesquisa passa por ela é uma autora importante, né, para a organização do pensamento teórico do que eu pesquiso, mas eu não sou o maior especialista em estudos de subalternidade ou estudos, enfim, de pós-colonialismo, né? Mas é um tema que me interessa e que acaba, na interseccionalidade que constitui a minha pesquisa, acaba sendo um dos pontos, né? Um dos fios que eu tento conectar e fazer dialogar na minha pesquisa, né? Então, o que eu acho que que é importante ter em vista, assim, nessa obra, né? E que eu acho que é um dos motivos porque ela é tão decisiva, assim, né, no debate que constituiu a nossa área, é justamente o modo como ela, e aí a gente já vai entrando na conversa do livro mesmo, né? É o modo como ela justamente coloca em tensão é, correntes críticas e perspectivas teóricas em geral, ou até então, e eu diria até hoje, assim, que muitas vezes não se conversam, ou que são, enfim, que causam um certo estranhamento, né, num primeiro momento, e eu acho que esse estranhamento é algo que é importante e que, de alguma maneira, tem uma intencionalidade ali nessa obra, e eu acho que é bem importante, acho que é um dos pontos fortes, digamos assim, né, na minha concepção do que ela está fazendo. E quais são esses, falando de uma maneira geral ainda sobre a obra, e aos poucos a gente vai entrando e discutindo ela aos poucos, né? E eu acho que a tensão que constitui pelo menos a primeira parte do livro, que gera a pergunta que se torna o título desse ensaio, né? Que, como ela mesma diz, inicialmente tinha outro título, né? E depois se torna esse, né? Tão conhecido, tão citado, e muitas vezes às vezes até fora de contexto, às vezes até, né, sem é justamente a tensão, enfim, entre o pós-estruturalismo, né, do qual ela vem muito forte nela, como tradutora de Derrida, tendo feito doutorado sob supervisão do Paul Deman, né, então esse pessoal do pós-estruturalismo, principalmente o Derrida, mas também ela, embora a gente vai, quem já leu sabe, né, ela vai criticar Deleuze, Foucault, ela está também envolvida num grupo de estudos da subalternidade que, embora muito marxista, e esse é o outro polo que ela coloca em diálogo com o pós-estruturalismo, também é muito devedor, né, das ideias do Foucault e também do Deleuze. Em vários momentos a gente vê esse cuidado dela em notas e mesmo em apostos, né, em demonstrar como Deleuze e Foucault, apesar das críticas que ela inicialmente, né, faz a esses autores, são importantes ali para pensar o que ela está tentando pensar, ou para os estudos do qual ela se filia, né, para
e para a perspectiva, né, no qual ela se filia. Então, eu acho que a grande tensão ali, né, inicial é justamente, e acho que eu tô, é, essa, né, entre o marxismo, entre os estudos da subalternidade, sobretudo, né, da perspectiva do Gramsci, né, é, o pós-estruturalismo que em certos momentos, né, se voltou contra vários aspectos centrais da teoria marxista, né, e o movimento que ela faz nesse começo da obra me parece ser justamente usar esse marxismo a partir do Gramsci, também um pouco do Althusser, né? E mesmo ela volta até o Marx, a gente vai. É importante esse momento, eu queria tratar dele com cuidado em breve, né? É, ela vai então usar esse marxismo, né? Contra a perspectiva ou a compreensão desses autores que ela analisa um diálogo, né, do Deleuze e do Foucault, é, contra a perspectiva de sujeito deles, que justamente tinha se construído contra a perspectiva de sujeito, ou a concepção de sujeito da teoria marxista mais dura, né? Não só contra ela, mas também se contrapondo ao marxismo, né? E ela deixa isso bem claro, né? E acho que isso por um, por um lado, bastante contra-intuitivo, né, como que ela faz isso, e, em geral, gera bastante discussão, discussões acaloradas, né, porque, querendo ou não, ela tem consciência disso, né, dá para ver isso no texto, como ela sabe como, né, justamente ela não escolheu esses autores à toa, né, eles são dois autores que estão pensando de maneira bastante complexa, bastante avançada, né, digamos assim, refinada a noção de sujeito. E ela vai perceber como há alguns pontos obscuros, né, alguns pontos vazios, né, para usar a linguagem de Derrida, enfim, da desconstrução de maneira geral, há alguns pontos ali que não são, que não estão, que constituem essa noção, mas que não são bem trabalhados, né? Ela vai colocar o dedo nessas feridas, né, do pós-estruturalismo, né, de alguma maneira com Derrida e contra, pelo menos no primeiro momento, o Deleuze e o Foucault, e utilizando para isso o marxismo, né, a ideia, duas ideias principais do marxismo, mas depois ela, de alguma maneira, ela também começa a criticar alguns aspectos do marxismo, principalmente à luz, né, dos estudos pós-coloniais, aí ela entra com força o Said e outros autores pós-coloniais, e o feminismo, né? O feminismo também é um ponto importante ali para se contrapor a essa discussão, a esse primeiro momento, pelo menos na leitura que eu fiz, né? A gente pode discutir isso, vocês podem também me interromper em qualquer momento. É um ponto também importante para avançar um pouco o debate, né? E aí, eu acho que a questão, né, de, de fundo, assim, né, do livro, principalmente, o livro ele está montado, o ensaio, né, enfim, no Brasil é um livro, esse ensaio ele está montado, me parece, né, para responder algumas questões, né? Eu acho que ela tem algumas questões bastante pragmáticas, bastante concretas, né? Que ela está tentando pensar, está tentando adereçar, está tentando de alguma maneira avançar, né? E que eu acho que não necessariamente é a pergunta do título, né? Na verdade, a pergunta do título é quase um aonde queríamos chegar, né? É quase um ponto final, né? É sempre um ponto inicial ao mesmo tempo, né? Mas me parece que o livro é mais sobre construir essa questão, né, do pódio subalterno falar, e menos sobre responder a ela, né? Não se trata a resposta. Eu sei que na primeira vez que eu li, a gente estava falando das primeiras vezes que a gente leu, eu já tive bastante discussões acaloradas sobre ficar respondendo a essa questão, né? E acho que atualmente a minha leitura vai mais no sentido de fazer essa questão ressoar, né? Acho que é mais isso que ela está, me parece, interessada do que exatamente na resposta, ou justamente as possibilidades de resposta, né? Também já apontam
uma série de coisas que ela estava querendo demonstrar, né? Então, me parece um texto que está construindo um questionamento mais do que o respondendo, né? Isso fica evidente se a gente, eu vou começar a compartilhar a obra, se a gente perceber que esse questionamento ele surge ali na versão brasileira, pelo menos é que eu tenho física aqui, a partir da página 70, né, quando surge a questão do corpo do texto, né, quer dizer, ela constrói todo esse debate entre o marxismo e o pós-estruturalismo, terminando, desembocando em autores pós-coloniais e feministas, para chegar a essa questão, né? Então, eu não sei como vocês costumam ler obras teóricas, né? Até tenho curiosidade de saber, mas muitas vezes tem vários modos de ler, né? O Fernando, que é meu amigo lá da filosofia, o Fábio também sabe que a gente na filosofia aprendeu a ler, aprendeu assim, ouviu falar que você tem que ler pelo menos 3 vezes a obra, né? A primeira como se fosse um romance, a segunda lendo de uma maneira mais detida, tentando sacar os argumentos, dividindo, né, na estrutura dos argumentos, né? E a terceira aí sim de uma maneira mais detalhista, né? As questões sutis do texto, né, digamos assim. E eu gosto de, muitas vezes também, eu acho que é interessante, né, na releitura da obra, fazer às vezes o movimento inverso, né, e de trás para frente. Entender que muitas vezes, eu não sei também como vocês escrevem textos teóricos, como que vocês escrevem a tese, né? A minha, eu acabei escrevendo sem muito saber onde ela ia chegar, tinha algo do indeterminável ali. Mas atualmente eu tenho gostado também de experimentar escrever textos que eu já sei o argumento antes, né? E constrói o argumento, e o argumento vai sendo construído ao longo do texto, né? Me parece que, eu não tenho certeza de que maneira a Spivak montou esse texto, né? Como foi, mas eu sei que a primeira parte é bastante analítica, né, digamos assim, né? Eu acho que até por isso o título tinha o título inicial, né, que era, se não me engano, poder, interesse, enfim, ela fala aqui, a gente pode ver, vou começar a compartilhar, poder, desejo, interesse, tá todo mundo vendo? Se estiver muito pequeno também me avise, eu estou vendo vocês pequenininhos, qualquer coisa que vocês quiserem me interromper, quiserem falar, estamos abertos a isso, tá? Então, me parece que é uma parte bastante analítica, né? E ela chega a esse momento, mas ao mesmo tempo também. é, e depois tem outras duas partes, que são mais. Que ela vai trabalhar mais em casos específicos, né? Mais com exemplos, né? Então a estrutura até é bastante tradicional, mais teórico e mais aplicado, digamos assim, né? Nas outras duas partes, né? Mas mesmo assim me parece que há uma estrutura bastante não sei se estrutura é uma boa palavra, no caso de uma autora que é oriunda, né, do pós-estruturalismo, que dá uma virada de chave. Mas tem, enfim, dá para entender que existe uma, uma organização argumentativa que nos ajuda, que muitas vezes, que eu acho que lendo de trás para frente e tentando entender como que ela chegou nesse ponto, né, como ela chegou a formular essa pergunta, né, que justamente se encontra no fim da primeira parte, né, me parece que pode ser um exercício interessante justamente para a gente conseguir atravessar esse texto que é bastante enfim, que não se deixa justamente é, abarcar, né? Não se deixa justamente de uma maneira se localizar, né? Como um bom texto é, de inspiração derridadiana teria que ser, né? Então, e essa pergunta, ela surge justamente no final da primeira sessão, né? Lá por volta da página 70, se essa for a mesma edição que a minha. Vocês estão na frente, calma aí. Deixa eu ver se é isso. Não é a mesma edição que a minha. Deixa eu ver se eu acho isso.
é que eu li no físico e baixei uma versão da internet para a gente poder conversar, e agora eu vou ter que achar isso nessa versão. Calma, não vai ser tão difícil. Por volta da nota 44. Onde está? 43. Gente, desculpa por isso. É aqui, mas a gente está perto aqui. Isso aqui. Estava aqui na nossa frente e nós não vimos, né? Esse é um dos argumentos que ela vai usar nessa primeira parte. Então, só para aproveitando esse momento de pausa para então retomar a ideia de que então nessa primeira aula a ideia se a gente conseguir discutir essa primeira parte, né, até a página 54 dessa versão que a gente tem aqui, e na segunda discutir os exemplos e passar, então, nessa primeira, então, entender, né, os vínculos e as críticas e essas relações, essas tensões teóricas que estão presentes no texto, que ela vai construindo o texto a partir dela, e na segunda pensar a segunda parte do texto, mas também é, pensar o texto numa perspectiva mais contemporânea, na relação dele com os estudos da ecocrítica, da literatura e ecologia, que é um pouco para onde vai a minha pesquisa, né, de pós-doc, e, e é um pouco isso, né, de que maneira também esse texto mantém, não sei se mantém a atualidade, mas continua tendo a sua importância e dialogando com a gente e podendo ser útil de alguma maneira para quem está querendo pensar, por exemplo, questões de ecologia, né? Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Faz sentido o que eu falei? Então, dado o silêncio, acho que está indo tudo bem, né? Se não tiver alguém, dê um grito, né? Mas como eu estava dizendo, acho que eu comecei a falar e acabei indo para outro lugar, né? Mas acho que uma das questões também que são centrais, né, para as questões concretas que ela está tentando responder é um pouco são questões que são válidas até hoje, né? Já talvez adiantando um pouco algumas questões da segunda aula, né? Mas que são essas questões justamente, né, que se fazem à intelectualidade, né, que quer se aliar à luta, né? De que maneira é, essa ideia de falar pelo outro, né, o falar com o outro, abrir espaço para o outro, né, que tipo de relação isso implica, né, esse outro, né, que se constitui no processo de conhecimento, né, ele ele é um sujeito também, ou ele não é um sujeito, né, ou dentro dessas teorias, né, como é que esse outro se constitui, né, nessas teorias, ou é uma teoria que se aplica justamente aos casos, né, e não consegue perceber a autonomia e a heterogeneidade, né, desses outros, né, desses sujeitos, né. Então, me parece também que é um texto bastante interessante para as discussões atuais, né, principalmente porque ele, apesar do título parecer ser ou poder ser interpretado por alguém, por pessoas que talvez não tenham entrado tão bem na obra, né, como algo essencialista, né, a ideia do subalterno como um sujeito único, né, na verdade ele está construído, né, e ele é construído, o próprio texto faz esse movimento, né, contra essencialismos categóricos, né, contra justamente a, a, o, a determinação, né, do sujeito subalterno e contra a determinação
que acaba sendo, dentro da perspectiva derridadiana, sempre, digamos assim, enfim, essencialista e abarcando uma série de não ditos, né, de questões ali que podem ser mais bem trabalhadas, né, enfim, contra então essa a possibilidade de abarcar, né? Eu acho que é isso que faz também o texto difícil, né? De ser lido, de ser compreendido. Não, mas qual que é a posição dela, né? Ela, afinal, ela está criticando o Deleuze e o Foucault e está sendo marxista, mas depois ela critica algumas partes do marxismo, né? Depois ela elogia o Foucault, o Deleuze. Quer dizer, onde que ela está, né? Essa dificuldade de capturar, né? É constitutiva do texto, é constitutiva também, é, é constitutiva do movimento do texto, né? Do modo como ele é construído argumentativamente, e também é constitutiva da proposta que ela está tentando trazer para pensar a ideia de subalternidade, né? Justamente, né? Se a gente for adiantar o argumento dela, né? Porque afinal, querendo ou não, o texto ele está escrito, né? Ele está colocado ali, ele tem uma finitude, né? E dentro dessa finitude a gente acaba abarcando algumas coisas, né? Conseguindo capturar algumas coisas, outras escapam, né? Mas justamente me parece a ideia de que ela está querendo trazer de novo, né? Ou tá querendo chamar a atenção, né? Para a autonomia desse sujeito que é o outro, né? Para a autonomia desse sujeito que é constituído dentro dessas teorias como o outro ou a outra, né? E nesse sentido, é, é uma obra que, não vou dizer inaugura, né? Porque essas coisas de início sempre tem alguma obra anterior, tal, mas é uma obra muito importante, muito forte, né? Justamente para se pensar a ideia de interseccionalidade, né? Eu acho que é ali que a coisa começa a vir de uma maneira bastante forte, né? Ela não usa, até onde eu me lembro da minha leitura, esse termo, né? Ou algum termo semelhante, mas querendo ou não, a questão dela, essa questão da heterogeneidade, né? E contra-essencialismo acaba passando por uma atenção a, a justamente essa palavra que acabou de fugir da minha cabeça, que eu acabei de falar, que é a interseccionalidade, né? Uma atenção à interseccionalidade desse sujeito que é objeto de pesquisa, de estudos, né? Então, ela está dialogando de uma maneira bastante próxima, né? Parece, lendo, eu gostei de imaginar, assim, né? De ter na minha cabeça a ideia de que esse texto foi escrito para ser lido dentro de um grupo de estudos da subalternidade. Ela está discutindo com pares dela. E ela está se colocando na reta ali também, né? Acho que em alguma medida isso é interessante também de perceber como, apesar das críticas parecerem ser ao Deleuze, ao Foucault, de alguma maneira ela está também se questionando, né? É uma questão que ela está fazendo aos grupos de estudos, né? E às vertentes de pesquisa nas quais ela mesma se vincula, né? E são importantes para ela, né? Acho que isso também é algo bonito e bastante forte que me interessa, assim, né? Nesse texto também, né? Então, pelo menos eu gosto de ler dessa maneira, né? Como ela estando também implicada, né? Ela também estando e ela diz isso logo no começo, em algum momento, né? Mais paratextual, digamos assim, que não, eu também, né? Sou uma indiana que vai estudar aqui nos Estados Unidos, né? Sou uma intelectual e essa é uma questão que também me concerne de alguma maneira, né? E eu acho que a vi- o texto ele eu sei que parece que eu estou falando de uma maneira geral, mas a gente já entrou bastante no texto e agora, aos poucos, a gente vai entrando em alguns passos decisivos do argumento, né? Mas, de uma maneira geral, me parece que esse é justamente a potência desse texto dentro, ou a virada de parafuso que ele dá dentro das correntes críticas, né? Da história da teoria literária, né? Me parece ser justamente é, sacar que havia ali hoje talvez para a gente seja até meio evidente, dado que a gente
tem discutido bastante, avançado bastante em discussões de feminismo, de raça, também de colonialidade, né? Mas ali na década de 80 foi algo bastante interessante, né? Como ela saca que tem ali, dentro dessa da intelectualidade ali que estava bombando na época, né? Para usar uma expressão popular, estava ali pegando, né? Que era o campo mais avançado, né? Da teoria, que é o pós-estruturalismo francês, né? Ali havia várias questões não pensadas, né? E que passavam justamente por sacar essa interseccionalidade, né? Sacar primeiro, pelo menos no movimento do texto, né? O, as relações coloniais, né? E o lugar e aí a gente vai entrando mais profundamente no texto, né? O lugar do intelectual, né? Dentro da instituição, né? A relação entre o intelectual e a instituição e o jogo e a posição dele, né? E o fato dele não ser transparente, né? Ela usa muito essa palavra transparente para se referir ao modo como ela entende que o Foucault e o Deleuze nesse diálogo, né? Que ela escolhe para comentar, compreendem o próprio lugar da onde eles falam, né? O próprio fazer do intelectual, né? É, nas relações, então, coloniais, né? Que é algo que no Brasil isso também já era discutido, talvez de outra maneira, e a gente pode entrar nisso. O Fábio sabe bastante como eu gosto de falar sobre isso, né? Mas eu vou fechar esse parênteses, a gente pode voltar ele mais para frente. E os estudos feministas, né? A questão feminista, que aparece com bastante força no caso, no exemplo, né? Que ela vai pensar e analisar ali na terceira parte do ensaio, né? Então, é, esses são os aspectos mais gerais aí. Eu gostaria agora, né, de ir entrando aos poucos no processo argumentativo que faz, então, ela construir esse questionamento, né, sobre o poder o subalterno falar, né, sobre a possibilidade do subalterno falar, ou a capacidade, né, acho que em inglês, né, can, é um verbo que a gente aprende logo no começo, quando a gente começa a aprender inglês, e ele tem esse duplo sentido, né, de tanto o poder, né, de poder fazer algo, né, quanto também poderia ser traduzido pela capacidade, né, de fazer algo, né, como, por exemplo, eu sei nadar, né, eu sei escrever, né, tem a ver, em inglês a gente usa o verbo can, né, em alemão também, mas, enfim, foi escrito em inglês. Eu acho que esse duplo sentido do verbo também é importante aqui para pensar esse ensaio, né? Então, finalizando esse primeiro panorama, né? Sobretudo dessa primeira parte do ensaio, ela está então interessada justamente num aspecto dialógico, né? Justamente a questão, como quem já leu sabe, quem já está envolvido nessa discussão já tem alguma ideia, né? Então está envolvido, tem a ver justamente com a ideia, né, da escuta, né, principalmente, né? É uma crítica, então, justamente à intelectualidade, e aí ela está também, eu vejo ela também implicada nisso, né? Ou seja, a teoria, né, é uma questão à teoria, né? É uma questão bastante pragmática, bastante concreta a teoria, né? E que tem a ver justamente então, tem um aspecto bastante marxista, né, de um lado, mas por outro também tem um aspecto bastante derridadiano, não que sejam contraditórios, né, não que sejam dois lados diferentes, né, o mesmo lado. E acho que essas junções, como eu já falei, são bastante singulares nela e dão uma potência, né, e dão o lugar singular ali do que está acontecendo, me parece, na década de 80 na teoria literária, né? Então a questão da escuta, né? A questão do processo de autorrepresentação desse sujeito subalterno, quer dizer, se ele não tem uma escuta que é capaz de perceber justamente a sua heterogeneidade, a sua singularidade, de que maneira ele se constitui enquanto um sujeito, né? Então é uma questão justamente menos sobre a fala, às vezes, até, né, se a gente poder pensar mais sobre a escuta, né, porque de alguma maneira
enfim, indo um pouco para frente, né? É, esses sujeitos subalternos, como ela vai analisar nesse exemplo, no exemplo da segunda parte do livro, né? Eles estão falando, né? Ou elas estão falando, né? Uma agência desses sujeitos, mas de que maneira ela está sendo compreendida, né? E introjetada dentro da teoria, dentro dos estudos, né? Da subalternidade, dos estudos, enfim, do sujeito, né, dos estudos de teoria política, como uma agência, né, de que maneira ela está sendo assimilada, né, de que maneira está entrando ali, né, ou mesmo os estudos feministas, né, que vão ser criticados também um pouco mais para o final, né. Então, é isso, né, me parece que eu tentei deixar mais ou menos evidente, né, de que maneira e agora a gente vai ver dentro da obra, né, como isso vai se constituindo a partir dos argumentos, da construção argumentativa que ela faz do texto, né? Mas de que maneira ela se vincula, né? Ou de que maneira ela vincular talvez não seja a melhor palavra, né? Mas de que maneira essa obra aparece ali no cenário histórico, né? Se a gente abordar, então ela, eu acho que é sempre importante a gente entrar nos textos teóricos, principalmente, né? Com questões, com perguntas, né? E a minha pergunta e a pergunta desse curso que eu deveria ter falado antes, né? Mas agora eu me lembrei que era uma das questões que eu queria falar são basicamente duas, né? E no fundo eu já, de alguma maneira, toquei nelas, né? Então, a primeira delas é justamente tentar entender o lugar dessa obra dentro da história, né? Da teoria literária, né? E eu acho que isso, de alguma maneira, eu tentei aqui desenvolver justamente falando sobre como ela se vincula ou se desvincula ou critica, né? Esses campos do saber que até hoje, de alguma maneira, eles muitas vezes não estão tão bem conectados ou não dialogam tanto entre si, né? Mesmo dentro da teoria literária, né? Que seria o nosso caso, né? Mas acho que em outras áreas também, não estou nem falando justamente que não é que as ciências humanas não dialogam com as ciências exatas, né? Ou que, sei lá, a história não dialoga com a filosofia, né? Isso também é uma das questões, mas a questão é que mesmo dentro, né? Da teoria literária, mesmo dentro de um campo específico, há vários estudos que não estão dialogando entre si, que muitas vezes se surgem, né, como opostos e como contraditórios, como justamente embates teóricos, né, que acabam criando aficionados, né, e com isso acaba não tendo esse diálogo. E eu acho que e esse livro se constitui justamente colocando esses estudos em um diálogo, né, bastante, o que é algo bastante não diria perigoso, né, mas bastante agudo, bastante pode dar muito problema, né? Pode dar muito no entanto ela faz e de fato gerou uma série de debates e polêmicas, né? Mas me parece que para além da polêmica ou pela polêmica a gente pode ver um movimento que é bastante interessante e constituinte, assim, que vale a pena a gente também pensar no nosso trabalho, né? Como fazer isso acontecer, né? Como fazer esses, essas perspectivas conversarem, né? Como colocar, como ir para além, né? Das questões mais menores, né? De oposição entre elas e fazer a conversa acontecer, né? Então, indo aqui para o começo do ensaio, né? Ela é, é, lendo minhas notas, eu acho que era mais ou menos isso, de maneira geral. E agora eu queria justamente nessa segunda metade dessa primeira aula, entrando e discutindo e lendo aos poucos, né?
ir trazendo aspectos do texto para a gente ir conversando juntos, né? Para a gente ir entendendo e complexificando esse primeiro panorama que eu fiz, né? E vendo como isso vai acontecendo no corpo do texto, né? De maneira viva, né? Não só a partir desse panorama, né? Vamos agora sair desse voo geral e focar em alguns aspectos que me parecem interessantes. Eu estou vendo aqui que tem algumas falas, algumas vai ter, não, tá bom, nada que interessa. Então vamos lá. É, ela tem, se não me engano, depois gerou polêmica, foi ele ter sido republicado em 88, né? Numa coletânea de estudos, se não me engano, marxistas, né? E aí foi que ele começou a ter o percurso, a ganhar a relevância que ele tem hoje, né? Para a nossa área, né? E aqui nessa primeira parte ela está justamente retomando, né, o projeto do texto, né? Dizendo que o título original era Poder, Desejo e Interesse, né? E, e, e mais uma vez, né, deixando claro que a questão dela, eu não sei se vocês veem a minha seta, vem, né? Tá. A questão dela, então, é ressaltar, é questionar, né, o lugar do investigador, que permanece sendo uma crença sem sentido em muitas das críticas recentes ao sujeito soberano, né? Então, essa primeira parte ela vai abordar, né, um diálogo entre o Deleuze e o Foucault, né? E ela em algum momento ela justifica ela ter pego um diálogo justamente porque é ali que é, as pessoas com esses grandes, né, sujeitos intelectuais acabam falando de uma maneira mais livre e acaba surgindo, né? É quase uma, eu acho que tem uma psicanalista entre a gente, né? Uma estudiosa da psicanálise. Eu acho que às vezes a gente que faz teoria literária é um pouco, principalmente é, os derridadianos, eu diria, né, ou pessoas com influência com Derrida, tem um pouco de algo de um psicanalista, né? A gente vai atrás justamente dos derrapamentos, dos lugares em que surge algo bastante superficial ou uma generalização, né? E é isso que ela está interessada, né? Então ela diz, eu não vou achar isso num texto em que a pessoa, esse intelectual, se organizou e pensou cada palavra, né? Agora, num diálogo que foi transcrito, né, que era um diálogo falado, algumas coisas aparecem, né? E ela está interessada justamente nisso que aparece, né? Nesse diálogo, né? Quando os intelectuais estão falando de uma maneira mais livre, mais solta, né? Justamente para poder entender, né, qual que é a posição, né, desses intelectuais, né? Então, esse, ela começa por aí, eu tenho que ficar passando a caixinha de que vocês aparecem de um lado para o outro, porque senão o texto fica, mas acho que agora eu achei um jeito. Enfim, né? Então, deixa eu acompanhar também as minhas notas de leitura aqui, né? É, então, ela fala isso, né? Eu gosto dessa passagem, né? Ela fala o texto se deslocará por uma rota necessariamente tortuosa, né? Quem já, quando a gente conversou agora há pouco, né? Algumas pessoas já leram o texto e relataram justamente, eu mesmo também relatei isso, né? Como é um texto bastante tortuoso, né? Mas acho que se a gente fizer esse movimento de trás para frente e tentar entender que daqui em diante a gente vai tentar ver como que vai sendo construído esse a argumentação até chegar, né, nessa ideia de nessa pergunta, né, nesse questionamento, talvez a gente possa passando passando por essas rotas tortuosas, né, por esse caminho bastante não muito convidativo, enfim, então, provavelmente tem um adjetivo melhor para isso, né? A partir de uma crítica aos esforços atuais do Ocidente para problematizar o sujeito, em direção à questão de como o sujeito do ser mundo é representado no discurso ocidental, né? Então, ela aqui já está apontando, né? Parece, enfim, justamente como é essa reescrita do texto, né? Ela faz essa introdução que, de alguma maneira, organiza e sumariza, né? O que ela está se propondo, né?
nesse ensaio, que é como a gente viu, justamente passa para essa ideia de interseccionalidade, né? Passa justamente por questionar o pós-estruturalismo, né? Que então ela vê justamente como o Ocidente, né, que está tentando pensar o sujeito, né, lida com questões coloniais e também feministas, né, mas mesmo também o feminismo ocidental, né, como ela vai analisar para o final, como lida justamente com questões pós-coloniais, coloniais, enfim. Né? Então, é justamente ela tá, ela vai atrás da interseccionalidade, né, do, do saber e das posições justamente para questionar o, o que eu chamaria de pós-estruturalismo, né, ou especificamente aqui o Deleuze e o Guattari, né, mas também o marxismo, né, e também o feminismo, né. Então, também justamente parte da, do caldo no qual ela também se formou, em alguma medida também ela, né, também ela como alguém intelectual que se formou nas universidades, que passou, né, por todo esse aparato de saber, né. Então, e aí ela diz, né, de uma maneira interessante, né, ao longo desse percurso terei a oportunidade de sugerir que uma descentralização ainda mais radical do sujeito é de fato implícita tanto em Marx quanto em Derrida, né, e acho que isso é bastante contraintuitivo ainda hoje, né, pensar essa aproximação entre Marx e Derrida contra outros autores do pós-estruturalismo. Né? E recorrerei, talvez de maneira surpreendente, ao argumento de que a produção intelectual ocidental é, de muitas maneiras, cúmplice dos interesses econômicos e internacionais do Ocidente. Quer dizer, aqui está mais uma vez dito, de uma maneira bastante clara, que ela está querendo pensar a posição do intelectual, né? E ela aqui está resumido, né? Mas a gente vai ver que no começo da próxima aula, né? Se a gente conseguir chegar hoje na página 45, a página 46 e 47, ela mostrando também como também os intelectuais, ou uma certa elite intelectual da Índia, que é o caso que ela está estudando, mas a gente pode pensar também no Brasil também, né? Tem de alguma maneira essa ligação, né? Então ela está querendo pensar de alguma maneira, né? Como eu já disse, né? Aqui fica bastante evidente o lugar do intelectual, né? De que maneira o intelectual bem intencionado, né? Ou mesmo bem intencionado, ou até mesmo bem intencionado, acho que isso é um movimento também importante, porque ela vai pegar intelectuais que são bem intencionados, ela não está discutindo com gente que é assumidamente de direita, né? Não, é a galera que está pensando justamente revoluções, né? Ou está pensando justamente a questão do poder, né? Como eles também, de alguma maneira, e nós, né, de alguma maneira, fazemos parte, né, de algo que é mais complexo, né, do que só o que a nossa teoria está endereçando, né, tem como objeto, né, de estudos, né. Então, acho isso bem interessante, né. E aí, ao final, ela vai discutir, né, uma análise alternativa das relações entre o discurso do Ocidente e a possibilidade de fala da ou pela mulher subalterna, né. E ela vai usar a Índia como um exemplo específico, né? E a situação paradoxal da abolição britânica do sacrifício das viúvas, né? É um pouco, ela não aborda aqui, mas seria interessante, tal, eu não conheço, talvez tenha já um estudo sobre isso. A gente pesquisa, a gente acha tudo, né? Mas se não tiver, fica aí como sugestão para alguém que se interessar, né? É justamente pensar a relação do Foucault se eu não me engano, era a Argélia, né? E acho que justamente a maneira como Foucault lidou com toda aquela questão é um pouco o que aparece aqui nessa situação extraordinariamente paradoxal da abolição britânica do sacrifício das viúvas, né? Então seria interessante fazer uma análise comparando, né, essa leitura da Spivak que ela está fazendo também do Foucault com a atuação do Foucault na Argélia, ou mesmo, por exemplo, a discussão sobre as burcas na França, e, enfim, várias discussões são bastante agudas, bastante sensíveis, né? E que ela está abordando aqui. Acho que é bastante corajoso, né? E não à toa se tornou um texto tão importante você abordar questões tão sensíveis quanto essa, né? Você precisa ter bastante cuidado, né? Bastante
enfim, tato, né, para lidar com isso. Eu acho que, apesar da questão tortuosa, né, ou justamente por isso que o texto é bastante tortuoso, né, me parece justificado, né, quando você quer abordar esse tipo de questão, né. Então, ela começa já, né, fazendo essa preposição, né, de que as críticas mais radicais produzidas pelo Ocidente hoje são os resultados de um desejo interessado em manter o sujeito do Ocidente ou o Ocidente como sujeito, né? Nesse, ou seja, né, ela está interessada aqui, aqui ela está dizendo que ela está interessada nas críticas mais radicais, né? Como eu disse, né, agora há pouco, não é a galera de direita, não é, uma crítica, sei lá, cristã, né, ao sujeito, não é, sei lá, é a galera que é o pós-estruturalismo, né? É o que está na crista da onda ali no momento que ela escreve esse texto, né? Acho que isso é interessante, né? Então ela vai falar, ela vai estar a teoria dos sujeitos efeitos, né? E aí vai um pouco mais para frente ali, né? Falando, né, que embora a história da Europa como sujeito seja narrada pela lei, pela economia política, pela ideologia do sujeito, pela ideologia do Ocidente, esse sujeito oculto alega não ter nenhuma determinação geopolítica, né? Então, eu leio isso, né, da maneira como a ideia de que ela está dizendo que muitas vezes, né, proporciona apenas uma camuflagem para esse sujeito do conhecimento, né? Eu leio isso justamente como a ideia, o que ela vai falar mais para frente, né, como a posição, ou como Foucault e como o Deleuze nesse diálogo, né, nessa conversa, né, entre eles, né, que ela chama aqui, né, os intelectuais e o poder, conversa entre Foucault e Deleuze, eles se colocam como transparentes, né? Esse sujeito do conhecimento, né? Esse sujeito crítico, ele não se coloca, né? Ele não se inaugura como um sujeito, ele acaba escapando, né? E nesse sentido não conseguindo, não podendo ser é, a- acontável, né? Para usar uma tradução horrível, né? Não podendo ser responsabilizado, né? Sobre as suas posições, né? E com isso ela acaba ficando numa posição bastante confortável, né? E nisso, de alguma maneira, né? Mantendo o sujeito do Ocidente ou o Ocidente como sujeito. Essa é a tese, né? Que ela vai tentar desenvolver aqui, né? Então ela diz isso que eu já aludi, né? Escolher essa interação amigável entre dois filósofos ativistas, né? É uma palavra que acho também importante aqui, né? Os adjetivos em geral são importantes, né? Para a gente entender, né, as coisas da história, porque ela desfaz a oposição entre a produção teórica de autoridade e a prática conversacional desprevenida, né? Então tem essa ideia do desprevenido, né? Que eles estão mais soltos ali, né? Permitindo-nos vislumbrar a trilha da ideologia, né? Eu ainda não falei, mas a questão da ideologia vai ser central também, né? Na argumentação dela, né? Ela vai dizer, olha, esses dois autores aí que estão pensando o sujeito, estão fazendo uma crítica super radical ao sujeito, eles acabaram jogando de lado, né, a discussão sobre a ideologia do marxismo, né, a gente vai ver como que ela fala sobre isso, né, mas na verdade ela justamente parece, é aí que ela vê o Marx na proximidade com Derrida de alguma maneira, né, justamente a ideologia, a questão da ideologia no marxismo, na verdade mantém um sujeito bastante heterogêneo e complexo, né, que esses autores do pós-estruturalismo talvez não conseguiram, a teoria deles, por rejeitar de maneira muito simplista, na visão dela, muito apressada, né, é, algumas coisas centrais da teoria marxista, entre elas justamente a questão da ideologia, acabam constituindo sujeitos muito fixos, muito unos, os sujeitos justamente do desejo, né, que acabam confundindo interesse e desejo, né? Isso vai ser um dos argumentos que ela vai dar. E o outro argumento vai ser confundir também outra distinção que o Marx faz, que é a questão da representação, né? Que vai ser que eu quero daqui a pouco me demorar um pouco mais nela, porque ela vai ser que ela me parece ser central para a gente, que é da teoria literária e,
está pensando a ideia de mimesis, né, a ideia de representação, né? Então, ela vai invocar é, essas duas ferramentas, né, ou essas duas, um é um conceito, do marxismo, que é a ideologia, o outro é uma distinção conceitual, né, que o Marx faz, né, não é do marxismo, é o próprio Marx que está fazendo, ela vai até o Marx para fazer essa distinção entre duas palavras alemãs que a gente traduz por representação. Na verdade, então uma delas é a Vertretung, a outra é a Darstellung, né? E a Darstellung, na verdade, muitas vezes traduzida por apresentação, a gente vai chegar nisso, né? E teria uma outra palavra para representação aí em alemão, porque na falta de duas tem três, né? Em alemão. E essa distinção entre esses dois modos de representação que ela vai puxar lá no Marx é algo que acaba auxiliando ela, né, a mostrar essa justamente o lugar falho, né, ou justamente esse centro não visto, né, aquilo que a teoria não pode ver e que ao mesmo tempo constitui a teoria, que é uma certa simplicidade ao mesmo tempo, né, dessa concepção de sujeito dessas teorias mais radicais, né, dessas críticas mais radicais à ideia de sujeito, né? Mas a gente vai ver que não mais, né? E a gente vai ver que isso é, é bastante teórico, né? Mas tem esse lastro mais concreto que é justamente a interseccionalidade, né? Justamente a questão da, da colonialidade por um lado e da mulher, né? Do feminismo por outro, né? E eu acho que são hoje em dia, me parece críticas bastante justas, assim, né, ao pós-estruturalismo, né? Principalmente se a gente entender que o que ela está fazendo não é jogar fora, né, o Deleuze e o Foucault, mas é justamente, é, até porque, como eu falei, né, estudos da subalternidade, se a gente for pensar o próprio Mbembe e vários outros autores são super Foucaultianos e dependem do Foucault, né, mas justamente fazem também essa mesma crítica do Foucault sem deixar, né, todo o aparato teórico Foucaultiano ali operando para pensar, por exemplo, a necropolítica e outras coisas, né? Então não se trata justamente de, não, pós-estruturalismo não serve, mas de perceber algo é, constitutivo ali e para conseguir dar mais voltas no parafuso, né? Para conseguir justamente avançar a discussão teórica, né? Acho que isso que é interessante, né? E aí, vamos lá. É, eu grifei tudo isso aqui, mas acho que a gente pode ir um pouquinho mais para frente, porque senão, só por aqui. Vamos lá. Gente, tá? Como tá indo aí? Vocês tão bem? Querem falar alguma coisa? Enfim, interrompam sempre que preciso. Eu estou acostumado a justamente estar do outro lado, né, ouvindo, então sempre gosto também de ouvir. Vamos lá. Então, a referência de Deleuze à luta dos trabalhadores é igualmente problemática, né? Então, aqui, mais uma vez, né, primeiro eu pulei a parte que ela está criticando o Foucault, está mostrando como a associação do Foucault ao sujeito sem evolução, ao maoísmo, é bastante superficial, digamos assim, né? E agora vamos para, que eu acho que fica mais evidente no Deleuze, eu acho que por isso que eu acabei pulando aqui para vocês, mas depois vocês podem voltar ao texto e tentar ver se é por aí mesmo, né? E ver se é por aí, né? Enfim. Então, a referência do Deleuze à luta dos trabalhadores é igualmente problemática, né? Ela vai mostrar como essa expressão luta dos trabalhadores é super, né? O que quer dizer? Super superficial, assim, né? Super, que trabalhadores são esses, né? Que luta é essa, né? Qual que é a posição dele, desse intelectual, em relação a essa luta dos trabalhadores, né? Então, trata-se obviamente de uma genuflexão, né? Somos incapazes de tocar o poder em qualquer ponto de sua aplicação, diz o Deleuze, né, nessa conversa com Foucault, sem sermos confrontados por essa massa difusa, de modo que somos necessariamente levados ao desejo de explodir tudo de vez. Cada ataque ou defesa parcial do caráter revolucionário está ligado, desse modo,
a luta dos trabalhadores, né? Então, o que eles estão falando aqui, né, como a teoria é já uma prática, como a teoria faz parte da luta dos trabalhadores, quer dizer, você não precisa se envolver de maneira direta, né, enfim, em coletivos e coisas assim, porque simplesmente você atuar de maneira teórica, intelectual, de maneira radical, já tem algo já de prático, né? Tem algo já de político, né? Eu confesso que eu gosto bastante dessa argumentação, mas eu entendo também a crítica que ela faz a isso, né? Uma crítica que vem desde dos estudos marxistas, né? Da posição marxista de falar, não, mas então qual que é o sentido de fazer, de participar de um coletivo, né? De fazer ações políticas, de atuar de uma maneira revolucionária, enfim, né? Basta ser intelectual, então, que você está fazendo uma revolução, né? Não é bem assim, né? Os marxistas tendem a falar, não, não é bem assim, né? Então, vamos lá. A aparente banalidade sinaliza uma negação, diz ela, né? Essa afirmação ignora a divisão internacional do trabalho, um gesto que frequentemente marca a teoria política pós-estruturalista. A invocação da luta dos trabalhadores é perniciosa em sua própria inocência, pois ela é incapaz de lidar com o capitalismo global, a produção do sujeito trabalhador e do desempregado nas ideologias do Estado-nação em seu centro. A crescente redução da classe trabalhadora na periferia para a produção de mais-valia, e assim para um treinamento humanista com relação ao consumismo, e a presença em larga escala do trabalho paracapitalista, assim como o status estrutural heterogêneo da agricultura na periferia. Ignorar a divisão internacional do trabalho, tornar a Ásia e até a África, né? Acho que uma das críticas que talvez pudesse ser feita à Spiva, que eu não tenho muita certeza disso, talvez até a Gabi possa nos ajudar, é que ela fala muito pouco, né, da América do Sul. Acho que ela tem muita pouca lastro, né, para experiência, né, para falar da América do Sul, e acho que poderia trazer algumas diferenças aqui, né? Poderia ser interessante pensar como a América de maneira geral e a América do Sul poderiam aparecer nesse texto, né? Transparente a menos que o sujeito seja ostensivamente o terceiro mundo. Vamos lá. Tornar a Ásia transparente, né? Restabelecer o sujeito legal do capitalismo socializado. Esses são problemas comuns tanto para grande parte da teoria pós-estruturalista quanto da teoria estruturalista, né? Então ela vai mostrar como a despeito, né, do pós, né, no estruturalismo, né, a despeito justamente da crítica ao estruturalismo, aqui o pós-estruturalismo faz, né, há algo que essa teoria compartilha com o estruturalismo, que é justamente essa transparência, né, da relação internacional do trabalho, ou seja, das relações coloniais, né, de uma maneira especificamente das relações capitalistas coloniais, né, como, por exemplo, o intelectual europeu, qual é a relação, né, de trabalho, por exemplo, né, entre o intelectual europeu ou norte-americano e o do terceiro mundo, entre aspas, né? Porque tais oclusões deveriam ser aprovadas precisamente por aqueles intelectuais que são nossos melhores profetas da heterogeneidade e do outro, né? O vínculo com a luta dos trabalhadores está localizado no desejo de acabar com o poder em qualquer local de sua aplicação, né? Esse local se baseia aparentemente em uma simples valorização de qualquer desejo destruidor de qualquer poder, né? E aí ela vai citar o Benjamin, né? Para eu vou me perder aqui, para justamente falar como o próprio Benjamin já estava de uma maneira criticando, né, o Baudelaire, né? Os discernimentos políticos de Baudelaire não vão fundamentalmente além dos discernimentos desses conspiradores profissionais. Ele talvez pudesse ter feito suas as palavras de Flaubert. Da política só entendo uma coisa, a revolta. Quer dizer, é uma revolta, essa é a crítica que ela está fazendo ao Deleuze, né? É uma revolta sem muita especificidade, né? E isso como uma derridadiana, isso incomoda, isso não é que incomoda, mas isso diz coisas, né? Para ela. Né? Então, o vínculo com a luta dos trabalhadores se localiza simplesmente
no desejo, né? É isso que diz, né? O fato de ser uma revolta sem muita especificidade, né? Ela tem a ver com uma ideia de desejo, né? Fica só ali na relação com o desejo, né? Aí mais para frente, né? Eu tô pulando algumas partes porque, afinal, para a gente, porque eu estou interessado em tentar ir seguindo mais ou menos, pulando alguns argumentos, né? A argumentação do texto, mas de uma maneira mais ampla, né? Seria essa leitura cerrada, mas também não tão detalhista, digamos assim, né? Então, e aí mais para frente ela fala, né? Além do mais, quando a conexão entre o desejo e o sujeito é tomada como algo irrelevante ou meramente inverso, o sujeito efeito que emerge clandestinamente se assemelha bastante ao sujeito ideológico generalizado do teórico, né? Esse poder ser o sujeito legal do capital socializado, portador de um passaporte forte, usando uma moeda forte ou sólida, com acesso supostamente questionável ao devido processo. Certamente não é o sujeito desejante como o outro, né? Então, quer dizer, ela vai mostrando como tem algo por demais europeu, né? Nesse sujeito que vai sendo construído a partir da ideia de desejo, principalmente no Deleuze, né? E aí ela finaliza, né, essa crítica ao Deleuze, né? Certamente, ao deixar de considerar as relações entre desejo, poder e subjetividade, Deleuze e Guattari ficam incapacitados de articular uma teoria dos interesses. Nesse contexto, a indiferença à ideologia, né, uma teoria que é necessária para uma compreensão dos interesses, é notável, mas consistente, né? E aí ela vai mostrar também como Foucault, né, nega a ideia de ideologia, né, chamando de mera crítica ideológica, né, como justamente o, é, o desenvolvimento teórico, metodológico, né, da arqueologia, do saber, por exemplo, faz parecer para o Foucault como a crítica ideológica como algo menor, né, como algo, só que ela, para ela, a crítica ideológica, na verdade, é bastante importante, né? Como a gente vai ver aqui, né? Aqui, ó. Estão, de maneira, de maneira semelhante a falar das alianças sistemas de signos, estão revelando exatamente esse campo, né? Foucault não pode, entretanto, admitir que uma elaborada teoria da ideologia reconheça sua própria produção material na institucionalidade, assim como nos instrumentos efetivos para a formação e acumulação do conhecimento, uma vez que esses filósofos vêm compelidos a rejeitar todos os argumentos que nomeiam o conceito de ideologia como sendo apenas esquemático, em vez de textual, eles se tornam igualmente obrigados a produzir uma oposição mecanicamente esquemática entre o interesse e o desejo, né? Então, quer dizer, a crítica que ela está fazendo olha, justamente por eles fazerem uma crítica esquemática e mecânica à ideia de ideologia, que a oposição que eles fazem entre interesse e desejo é mecânica, né? Esse é o argumento dela, né? E com isso, diz ela, né, eles acabam se assemelhando, se alinhando aos sociólogos burgueses, né, que estão fazendo uma relação entre inconsciente com a ideologia como um inconsciente continuista com uma cultura para-subjetiva, né? Enfim, ela vai avançando esses argumentos, né? Até que, deixa eu ver. Gente, isso. Eu queria ler justamente a próxima frase. Até que ela diz o seguinte, né? A relação mecânica entre o desejo e o interesse é clara em sentenças tais como nunca desejamos o que vai contra nossos interesses, porque o interesse sempre segue e se encontra onde o desejo está localizado. Quer dizer, eles não distinguem, né? Interesse e desejo. Tem uma relação ali que fica muito próxima, né? Não tem uma especificidade, né, desses dois conceitos, né? Essa é a crítica que ele está fazendo, né? Que ela está fazendo, desculpa. Um desejo indiferenciado é o agente, o poder que se insere para criar os efeitos do desejo. O poder produz efeitos positivos no desejo, também no conhecimento, né? É, a gente tem, eu sabia que essa parte da leitura ia se demorar, a gente pode ficar bastante tempo, né? Eu vou continuar e aí por mais 15 minutos e depois a gente podia conversar um pouco, queria ouvir de vocês, questões, dúvidas, comentários. E aí na próxima aula a gente continua
e faz a segunda parte, né? Mas a ideia justamente de ir passando pelo texto era o que era subordinada ao voo mais geral, né? Eu acho que era mais importante o voo geral e aos poucos indo para o texto, mas que é algo demorado justamente e provavelmente não ia dar para dar conta, né? Num mini curso, mas eu acho que eu gosto de lembrar que na minha primeira aula de filosofia a gente ficou 2 horas discutindo o título de um texto do Descartes, né? Então, se a gente for, dá para ficar só no primeiro parágrafo desse texto, daria para ficar, mas a ideia é correr um pouco mais, pular algumas partes, né? Então, dito isso, eu vou pular um pouquinho mais, porque a gente já entendeu então que aqui ela está argumentando, né? E são argumentos bastante complexos e bastante enfim, difíceis, né, bastante árduos, né, dessa, é, dessa relação que o Foucault e o Deleuze fazem, dessa crítica bastante mecanicista que o Foucault e o Deleuze fazem do enfim, da ideologia e com isso acabam produzindo um sujeito que é bastante também mecânico nessa relação entre sujeito e interesse, né? E aí, eu queria passar aqui mais para frente. Nem aqui, isso. Aqui nessa passagem aqui. Nem Deleuze nem Foucault, né, essa parece ser a conclusão do argumento, né, parecem estar cientes de que o intelectual inserido no contexto do capital socializado e alardeando a experiência concreta pode ajudar a consolidar a divisão internacional do trabalho, né? Então ela faz isso, faz essa crítica para mostrar, para tentar pensar justamente o lugar do intelectual, né, de nós, né, de alguma maneira, nessa divisão internacional do trabalho, né, ou seja, nas relações coloniais e na relação, né, da teoria com a prática, com o trabalho, com o capital, né. Mantém-se por meio de um deslize verbal a contradição não reconhecida de uma posição que valoriza a experiência concreta do oprimido, ao mesmo tempo que se mostra a crítica quanto ao papel histórico do intelectual, né? Isso também é central, né, no que ela está tentando mostrar, né? A conclusão de todo esse movimento que a gente estava tentando acompanhar e que eu acabei pulando algumas partes, né? Que é justamente falar, olha, esse intelectual bem intencionado, ele acaba essa é a contradição, né, desse intelectual bem intencionado do pós-estruturalismo, né? E eu diria que até hoje a gente vive de alguma maneira essa contradição, né? A gente encontra essa contradição, mas que ela está tentando justamente endereçar, né? E acho que é um tema bastante sensível, né? E, bastante intrigante, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Se este é de fato o argumento de Deleuze, né? Que é, vamos ler um pouquinho antes. No mesmo tom desqualificante que rompe a ligação de teoria com o significante, Deleuze declara: não há mais representação, não há nada além de ação. Ação da teoria e ação da prática que se relacionam entre si e formam redes. Né? No entanto, um ponto importante é levantado aqui: a produção da teoria também é uma prática. A oposição entre teoria abstrata, pura e prática concreta aplicada é um tanto apressada e descuidada. Né? Se este é de fato o argumento de Deleuze, sua articulação é problemática. Né? Então, quer dizer, ela não está indo contra necessariamente essa ideia de que a teoria também é prática, né? Até porque seria uma ideia bastante nadiana também, mas é o modo como ela é feita, né? Porque esse modo bastante apressado e descuidado vai acabar mostrando, né, um outro aspecto dessa, desse, do modo como a intelectualidade lida com o outro, né, com a subalternidade, né, para usar alguns dos conceitos que ela usa aqui, né? Dois sentidos de representar. E aí entra esse segundo momento, né? Então, se o primeiro momento era essa articulação da ideia de ideologia, do conceito de ideologia, contra a constituição do sujeito, dessas teorias pós-estruturalistas, né? Eu estou chamando de pós-estruturalismo aqui, especificamente o Deleuze e o Foucault, mas claro que o Derrida também poderia ser um dos autores do pós-estruturalismo, ao qual ela está mais vinculada, né? Nesse segundo momento, ela vai mostrar também como isso leva a uma
compreensão superficial, né? Há uma não distinção entre esses dois sentidos de representação que ficam agrupados, né? A representação como falar por, né? É o Vertreten, do alemão, né? Como ocorre na política, né? E a representação como representação, como aparece na arte ou na filosofia, que é a tal da Darstellung, né? Que eu também sou tradutor do alemão, né? E muitas vezes a gente traduz a Darstellung como apresentação, né? E deixa o Vorstellung como representação, né? Então, a Darstellung, na verdade, é justamente, por exemplo, as artes representacionais, né? As artes, por exemplo, visuais de pintura são Darstellung de Kunst, né? Então, são essa representação que é uma apresentação, é, sei lá, aquela coisa do cachimbo, esse não é um cachimbo, né? A ideia de você estar representando um cachimbo ali nessa apresentação, né? Está apresentando, representando um cachimbo, é meio essa ideia, né? Então, como a teoria é também apenas uma ação, o teórico não representa, né, o grupo oprimido, ou fala por, né? Ou seja, de fato, o sujeito não é visto como uma consciência representativa, uma consciência que representa a realidade adequadamente. Esses dois sentidos do termo representação, no contexto da formação do Estado e da lei, por um lado, e da formação do sujeito, por outro, estão relacionados, mas são irredutivelmente descontínuos, né? Encobrir a descontinuidade com uma analogia que é apresentada como prova reflete novamente uma forma paradoxal de privilegiar o sujeito, né? Então, se eles estão desconstruindo o sujeito, eles acabam construindo ao mesmo tempo o sujeito ao não perceber a descontinuidade, né, entre essas duas maneiras de pensar a representação, né, entre o falar por, entre o representar alguém, né, que é a representação em geral, por exemplo, do advogado, né, o advogado te representa perante a lei, né, essa é a representação falar por, né, e a representação da apresentação, né, justamente da representação da realidade, né? Justamente de um quadro, por exemplo. Né? Então, visto que a pessoa que fala e age é sempre uma multiplicidade, nenhum intelectual teórico ou partido ou sindicato pode representar aqueles que agem e lutam. Né? E aí ela se pergunta, né? São mudos aqueles que agem e lutam em posição àqueles que agem e falam? Esses problemas imensos estão encravados nas diferenças entre as mesmas palavras, né? Consciousness e conscience, né, em inglês. E aí tem uma nota na tradutora falando como em português são duas palavras, a gente traduz as duas como consciência, né, mas uma tem a ver com questões mais éticas e morais, que é a segunda, e a outra é a condição de estar ciente de algo, né. Então, e ela associa essa diferença entre essas duas noções de consciência, né, que também tem uma diferença, tem duas palavras em alemão para isso, né, e é, essa diferença entre representação como falar por e a representação como a de um quadro, né, digamos assim, né, a representação, né, a apresentação. A crítica da constituição ideológica do sujeito no contexto das formações estatais e dos sistemas de economia política pode agora ser descartada, assim como a prática teórica ativa da transformação da consciência. Revela-se assim a banalidade das listas produzidas pelos intelectuais de esquerda nas quais nomeiam subalternos politicamente perspicazes e capazes de autoconhecimento. Ao representá-los, os intelectuais se apresentam a si mesmos como sendo transparentes. Né? Aqui é bastante também tortuoso, né? Me parece o argumento. Estava lendo aqui pensando, nossa, o que é que ela está dizendo? Mas na hora que eu li, eu acho que eu, de alguma maneira, entendi da seguinte forma, né? Como justamente a questão de confundir essas duas maneiras de representar, né, de representação, faz com que se construa um sujeito, né, que justamente, se ele não pode representar, né, nenhum partido ou sindicato, né, de que maneira então essas pessoas lutam, né, de que maneiras elas falam, né, de que maneira compreender a ação, né, dessas, enfim, dessas pessoas de baixo, né, dessa multiplicidade, né, e, e com isso, ao fazer essas perguntas, ela percebe que, na verdade, os intelectuais vão se construindo como sujeitos
que são justamente transparentes, né? Como justamente conseguindo transitar, né, nos dois polos ali dessa relação, né? E acabam justamente se projetando, né, nesses subalternos que eles nomeiam, né? Tem uma relação de quase psicanalítica aqui, né? Me parece que ela está apontando aqui, né? De projeção, né? E de, e de se ver o outro como a si mesmo, né? Deixa eu ver, tem duas falas aqui. Ah, mas eu ia perguntar isso, se puder falar brevemente sobre o crivo para pensar quem está nesse campo chamado pós-estruturalismo, né? Então, aqui especificamente ela está dialogando com o Deleuze e Foucault, né, como eu falei algumas vezes, mas também o Derrida é uma presença ali bastante, está muito presente, né, apesar de não estar sendo citado tão diretamente, mas como ela diz ali no começo, né, ela acaba usando Marx para não usar o Derrida, digamos assim, né, ou justamente porque interessa para ela fazer esse curto-circuito, né, entre os estudos marxistas e da subalternidade e o pós-estruturalismo, aqui especificamente Foucault e Deleuze, né. Vamos lá, está chegando, o horário está dando, né? Mas vamos ver vamos ler mais esse parágrafo só, e aí a gente continua na próxima aula e conversa um pouco agora, mais uns 15 minutos, né? Vamos lá. Se tal crítica e tal projeto não devem ser abandonados, as distinções que se alteram entre a representação no âmbito do Estado e da economia política, por um lado, e da teoria do sujeito, por outro, não devem ser apagadas, né? Consideremos o jogo de Vertreten, né, e Darstelling, em uma passagem famosa do 18º Brumário de Luiz Bonaparte, no qual Marx se refere à classe como um conceito descritivo e transformador de uma maneira relativamente mais complexa do que permitiria a distinção de Althusser entre instinto de classe e posição de classe. Quer dizer, ela recorre a Marx para até criticar, por exemplo, o marxismo mais atual, digamos assim, né, da época dela, que é o do Althusser, né. Acabei perdendo aqui um pouco as coisas. Aqui. A alegação de Marx é a de que a definição descritiva de uma classe pode ser diferencial, no sentido de sua separação e diferença de todas as outras classes, né? Então, aqui é interessante de perceber, mais uma vez, como ela está em busca justamente dessa ideia do diferencial, da diferença, né? Isso é constituinte no texto, né? Algo que a gente não pode perder de vista, justamente na complexidade, né? A ideia de fuga, né? De não se deixar capturar, né? E ela pega uma passagem que o Marx está justamente fazendo esse movimento de sacar as diferenças, né? De sacar justamente as especificidades das coisas, né? Isso é o que interessa a ela, né? No meu modo de ver, né? Mas na medida em que milhões de famílias vivem sob condições econômicas de existência que separam seu modo de vida, seu interesse pela formação daquelas de outras classes e as colocam em confronto hostil, elas formam uma classe, né? Então, enfim, aqui ela vai criticar a ideia de instinto de classe do Althusser, né? Mas depois ela também vai criticar a contraposição entre família e classe do marxismo tradicional a partir do feminismo, né? E aí ela vai mais para o final, né? E seguindo um pouco aqui, né? A gente pode vir aqui mais para o final, em que ela diz o seguinte, né? É isso que eu queria ler? Sim, até antes, né? Vamos lá. A passagem que se segue, continuando a citação do 18º Brumário, também discute o princípio estrutural de um sujeito de classe disperso e deslocado, né? Então, né, mais uma vez, né, é interessante, essas são palavras centrais, né, no texto. A consciência coletiva ausente na classe de um pequeno proprietário camponês encontra seu portador em um representante que parece trabalhar no interesse de um outro, né? A palavra representante aqui não se refere a Darstelling, claro, né? É a Vertretung, né? Isso acentua a distinção que Foucault e Deleuze ignoram, né? A relação entre interesse e desejo, né? Ou a distinção entre interesse e desejo, né? Distinção esta que podemos dizer estar entre uma procuração e um retrato, né? Então é aquilo que estava falando, né? A Darstelling é a ideia de um retrato, né? De uma representação imagética, né?
É claro, uma relação entre eles, relação esta que tem sido alvo de uma inquietação política e ideológica na tradição europeia, pelo menos pelo fato de o poeta e o sofista, o ator e o orador serem vistos como nocivos, né? Então, sob o pretexto de uma descrição pós-marxista da cena do poder, encontramos assim um debate muito mais antigo entre a representação ou a retórica como tropologia e como persuasão, né? Então, é interessante que ela usa esse termo pós-marxista, né, como ela algumas vezes se define, né? Então, esse marxismo que retorna, né, nesses estudos pós pós-coloniais, né, que são uma resposta ao pós-estruturalismo, né, também se associam a essa ideia de pós-marxismo, né, um retorno do Marx, mas por meio do pós-estruturalismo, né, ou de alguns autores do pós-estruturalismo, né, nesse debate muitas vezes ácido entre eles, né, mas muitas vezes também constitutivo, né, acho que é isso que a gente poderia tentar entender como sendo o pós-marxismo, né. E aqui, eu acho, a gente pode parar por aqui, porque na verdade, sobretudo é aqui que eu queria voltar na próxima aula, né? Essa ideia que vai ser, que é central para a gente, né, da teoria literária, que é que ela associa justamente a tradição ocidental grega, né? Essa ideia justamente da mimesis, né? E a relação do poder, de uma teoria política, ou da política com a arte, né? Com a mimesis, né? Então, que ela faz a partir dessa distinção que ela está pensando, a partir de Marx, entre Darstellen e Vertreten, né? Entre representar como falar por, né? Como Vertreten, e representar como um retrato, como uma arte imagética, né? Então, isso é algo que eu acho que eu queria retomar, porque dá bastante pano de discussão e acho que é bastante interessante para a gente da teoria literária e é um gancho interessante para entrar nas questões de ecologia e para fazê-la dialogar, por exemplo, com autores, enfim, contemporâneos que estão pensando também a partir de de matizes não ocidentais, a ideia dessa relação entre sujeito e objeto, né? E também a própria ideia da mimesis, né? Que está sendo colocada em questão aqui, que está sendo abordada aqui nessa passagem, né? E aí a gente retoma isso e o argumento, né? Eu queria chegar até aquele pode o subalterno falar, mas de alguma maneira eu acho que eu consegui, né? Lá no começo, apontar quais são os principais passos, né, que ela vai dando, né? Então, esse é o segundo passo, né, essa distinção entre, entre duas maneiras de pensar a ideia de representação, para e pensar de que maneira, né, essa fala do subalterno está colocada, né? É justamente a ideia da representação, né? Como você representa esse subalterno, né? A gente pode pensar dessa maneira, né? E como você representa esse subalterno nesse duplo sentido, né? Como você representa ele falando por ele, né? E como você representa ele na sua teoria, né? E como essas duas maneiras de representação elas muitas vezes andam juntas e muitas vezes, mesmo separadas, acabam inviabilizando, né? Não dando espaço não para a heterogeneidade, para a especificidade dessa subalternidade, né? Para essa ação do subalterno, para essa agência subalterna, né? Que muitas vezes não está, enfim, acoplada dentro dessa teoria, dessa representação que está sendo feita nesse duplo sentido, né, pela intelectual, pela teoria, né, pelos estudos da subalternidade, por exemplo. Né. Eu acho que é um pouco por aí, e eu queria fazer uma pausa na minha fala e ouvir vocês. Eu vi que teve um comentário, vou parar de compartilhar aqui um pouco. Queria saber se ajudou, se atrapalhou, como que é. O que vocês estão. É isso, né? Queria saber quem já leu, se ajudou de alguma maneira, se quem não leu, se interessou ler, né? Ou, enfim, comentários, pensamentos, qualquer coisa. É, é isso. Estou de ouvidas para
vocês. Deixa eu só salvar aqui o lugar que a gente parou. Gabriel, Parou. acho que uma questão que eu queria te perguntar é, é interessante assim a crítica que ela faz, né, ao Deleuze e ao Foucault, Uhum, mas eu queria confirmar isso contigo porque nesse final ela diz assim que quando eles ignoram a diferença uhum, entre representar no sentido de descrever, né, e representar no sentido de ter uma procuração, não é isso? Né? uhum. Então, Falar por, isso, né? falar por, eles ignorando essa diferença, eles conseguem, eu até entendo um pouco o argumento dela, né? Porque aí sim eles conseguem pensar tudo em termos de ideologia, né? Fazer digamos assim, fazer aquela crítica aos marxistas e a ideia de crítica à ideologia, né? E aí Uhum, pensar um pouco né, no caso do Deleuze-Guattari, é, pensar essa dimensão positiva do desejo, né? Quer dizer, o desejo é positivo, né? É afirmativo. uhum, Ele não está em falta, né? E ela vai criticar também essa definição, né? Quando o Deleuze e Guattari tentam parar de pensar o desejo como falta, né? E essa relação com uma certa representação, e sim o desejo como produção. Para ela não muda a questão. E aí parece que ela associa a isso uma visão, como ela diz ali, utópica e essencialista. Então é como se eles, para além da diferença entre Darstellung e Vertretung, uhum, você teria uma concepção utópica e essencialista do subalterno, né? uhum. É interessante, assim, eu acho legal, né? Mas ao mesmo tempo presume que haveria nessa afirmação, vamos dizer assim, um conceito essencialista, né? Quando na verdade, sei lá, no Deleuze e no Guattari tem a coisa do devir, né? Esse desejo ele Uhum. também nunca se essencializa e tal, né? Sim. Por outro lado, ela chega a falar alguma questão assim de performance, porque ela tá valorizando a ideia do Vertretum, pelo que eu entendo, ou não? Ah, No sentido de mas- que a Vertretung permitiria uma espécie de não é a representação, não é no sentido da Darstellung, né? É um ato, né, que é instituído e tal, que permite aos sindicatos, né, organizar, né, permite ao subalterno ter um procurador, né? Ou eu estou enganado? Quer dizer, o que ela está realmente ganhando ao insistir é, nessa distinção entre os dois termos? eu acho que é bem tricky, né, para usar um termo em inglês. É Tá, bem, né, bem difícil mesmo. Eu acho que quando ela fala, para começar com a primeira parte, né, a questão do, ela leva a uma política utópica e essencialista, né? Não necessariamente eles são essencializantes, né, mas é justamente nessa ideia de que há um essencialismo categórico, né, na noção de subalternidade, né? Ela citou anteriormente, né, a ideia do justamente a luta dos trabalhadores, né? É isso que ela está chamando de essencialista, me parece, na leitura que eu fiz, né? É esse modo bastante subjetivo, né, de tratar a subalternidade sem perceber justamente a interseccionalidade, né? As diferenças entre enfim, a complexidade, né, desse sujeito, né? E aí eu acho que na leitura que eu estou fazendo, que eu estou entendendo, né, ela está apontando como eles justamente confundem ou aproximam, não percebem a descontinuidade entre essas duas maneiras de representar, né? Ou seja, eles por eles serem intelectuais e representarem dentro da teoria deles o sujeito subalternizado,
eles também, por isso, só por fazer isso, né, de alguma maneira, já estariam representando, fazendo uma fetreton, né, falando pelos subalternos na medida em que eles estão fazendo uma revolução teórica, né, já é uma prática política a teoria, né, eu li dessa forma, né. Então, de alguma maneira, sim, eu concordo que ela, por um lado, ela está dizendo, está criticando a desvalorização dessa representação por meio de sindicatos e outras coisas, né, por meio dessa representação falar por, né, mas eu acho que ela está muito mais interessada em perceber como essas duas instâncias também atuam na contra a percepção da singularidade, da diferença, né, do, de- da, da subalternidade, né? Justamente me parece que a solução que ela vai dar, que é construir espaços de escuta, né, para a heterogeneidade constituinte, né, para que esse outro possa ter uma contraposição, né, seria a tarefa que ela vai construir para o intelectual, né, me parece que não está nem no campo da, da Arstello nem da Fertreton, né? Não é nenhuma das duas coisas, né? De alguma maneira, né? O intelectual ele não vai falar por esses subalternos, né? Mas ao mesmo tempo não é que também não é abrir mão, né? De fazer teorias que pensem isso, né? Mas é justamente pensar onde que há espaço para essa disruptividade, né? Para essa escuta entendida aí como disruptividade desse sujeito, né, para entender a especificidade, né, a complexidade, né, das situações, né. Me parece que é um pouco por aí que vai o argumento, mas posso estar enganado. O que você acha? Não, acho que faz sentido, né? Acho que a continuidade, né, da leitura talvez seja interessante para a gente acompanhar, né, os próximos capítulos da argumentação. Legal. Tem Sim. perguntas ali no chat. Os temas de poder, desejo e interesse são conceitos de Foucault, que esse era o título inicial, né, do livro, se eu não me engano, porque eu já falei para vezes e esqueço, mas acho que era, né? Deixa eu só conferir. Não, poder, desejo e interesse. Eu não lembro de onde que vem esses termos, né? Mas eu acho que são conceitos tanto de alguns me remetem ao Foucault, por exemplo, a ideia de poder, e outros ao Deleuze, por exemplo, a ideia de desejo, né? Que assim, muitas vezes a filosofia do Deleuze foi caracterizada como a filosofia do desejo, né? Está pensando na questão do desejo, né? E o Foucault, claro, está pensando o modo como o poder se constitui, né? Está fazendo uma analítica do poder, né? É interessante essa dualidade Fetreton-Dastellum. Também acho interessante. Acho que é interessante pensá-la na proximidade com a ideia de mimesis, né? Como eu sugeri. Espero começar a sexta-feira falando um pouco sobre isso. Um elogio. E é isso que tem no chat. Mas era essa a pergunta, Galiza? Se eu respondi bem? Se for qualquer coisa, dá um grito aí. Fechou. Então, tem uma coisa, né, também sobre isso que, sei lá, se a gente for voltar, ela está citando aí, né, enfim, esses autores do pós-estruturalismo, também o Marx, né, e muitas vezes a gente sente essa necessidade de voltar, o que é algo bem salutar também, né, de ir atrás de ler Deleuze, Foucault, mas também é interessante fazer um exercício, eu acho, né, de ler o texto por ele mesmo, tentar entender sem precisar também super voltar e ficar indo para trás, né, porque senão ela fez uma referência ao Platão aqui, embora não tenha citado, né, aos sofistas e tal, enfim, acho que isso também dá para tentar ter uma noção geral do Deleuze e Foucault para sacar o que que ela está tentando discutir aqui pelo próprio texto, né. Mas enfim, gente, acho que é isso. Como eu disse, eu queria ter chegado um pouquinho mais para frente,
mas também fiquei satisfeito com esse lugar que a gente parou, porque é um gatilho interessante para a próxima aula. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Que tenha sido esclarecedor de alguma maneira, ou também gerado mais confusões, também pode ser interessante. Espero contar com vocês na sexta-feira, às 7 horas. Beleza, pessoal? Até mais, então. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.